Deus te abençoe. Amém, amém. Você tem que entender uma coisa sobre essa palavra, que ela está dentro de um contexto, ou seja, como o pastor Marco já deu uma introdução aqui, algumas coisas já foram faladas, outras ainda serão faladas, e elas se encaixam. Então pode ser que ela não tenha exatamente toda a introdução que você precisa, e também não vai ter toda a conclusão. Mas dentro desse processo de caminhar no entendimento de uma proteção familiar, você vai entender todo o completo quando Deus então entender que é a hora de finalizar essa temática. E a gente vai falar um pouco sobre identidade apostólica, sobre o ministério sacerdotal, o ministério profético que foi conferido a mim e a você como filho de Deus, como filhos de Deus. E essa palavra, ela é um pouco mais voltada para os homens, porque o pastor Marco, ele já falou aqui, ele viu eu ministrando essa palavra na casa do oleiro masculina. Mas ela também vai se aplicar a toda a família, também o filho, também a esposa. Mas a esposa você pode começar a dar aquele sorrisinho bem leve, assim, bem light, e marido, homem, principalmente você, começa a coçar a sua cabeça, sua careca aí, porque essa palavra vai trazer um peso de responsabilidade sobre você. É uma palavra desafiadora, mas à medida que ela trouxer responsabilidade, ela também vai trazer uma impulsão, um encorajamento para você viver tudo aquilo que Deus quer que você viva e para você exercer todo o seu papel integralmente como homem de Deus na sua casa, na sua cidade, na sua geração. Amém? E a gente vai falar então sobre voltar a um lugar onde Deus nos criou. Esse lugar seria o Jardim do Éden, lá em Gênesis 1, versículo 31, diz que Deus viu que tudo que Ele criou era muito bom. Muito bom. Essa é a palavra. Quando Deus nos criou, era muito bom. A gente vivia num estado de relacionamento, de unção, de poder, que Deus olhou e falou assim, é muito bom. Então Deus criou o homem, a mulher, como coroa da sua criação. E para entender por que precisamos voltar ao jardim, por que precisamos voltar ao lugar de origem, a gente precisa primeiro olhar para duas pessoas específicas. Primeira pessoa, Jesus, o nosso único modelo pleno. Mas também Adão, o outro homem que viveu também um tempo sem o pecado. Então, somente esses dois homens viveram. Temos muitas inspirações na palavra, tantos personagens bíblicos e tantos homens de Deus até hoje que nos inspiram, mas modelos temos dois, Adão e Jesus, cada um no seu momento. Adão, no momento de plenitude da criação, ainda assim caiu, e então vem Jesus para redimir aquilo que foi perdido. E você precisa entender que Jesus não veio nos salvar somente numa esfera escatológica, quando tudo vai se cumprir e a gente morre e vai para o céu, mas Ele veio também nos salvar da nossa vã maneira de viver, da forma aprisionada com a qual nós temos convivido aqui na terra, uma geração cativa. Ele veio transformar isso, Ele veio restaurar algo aqui, porque o pecado ele não aconteceu no céu, ele aconteceu na terra. Então é na terra que Jesus vem trazer a primeira redenção, e ela começa com uma redenção familiar. Então a gente vai falar um pouco sobre essa identidade apostólica, o que seria essa identidade, o que é um ministério sacerdotal e o que seria então um ministério profético. E a gente vai ver lá no Salmo 8, a palavra ela vai nos mostrar como Deus nos enxerga. O salmista começa a questionar um pouco sobre como que Deus tem enxergado o homem. Quem é o homem para que o Senhor olhe para nós? Então, ele vem com uma resposta, inspirado pelo Espírito, dizendo que somos pouco menores por Deus, feitos à semelhança dele, e de honra e glória nos coroou, e a nós nos deu domínio, ele fez com que nós governássemos sobre a terra. E aí esse salmo todo ele vai falar um pouco sobre essa identidade restaurada que Deus tem para mim e para você, como filhos dele. Só que a identidade, ela tem algo muito ligado à identidade, é a autoridade. Só que só tem autoridade quem é filho de Deus. Só tem autoridade quem foi restaurado por Jesus. Porque a gente vai ver na palavra de Deus que quem restaura a identidade é o próprio Cristo. Porque quando nos achegamos ao Pai, e o Pai é quem dá a identidade, Ele nos dá então um destino. Ele aponta, você é esse que vai conquistar as nações. E aí a gente vê então Jesus falando para os seus discípulos. Ele pega os caras, tudo mais ou menos, começa a treinar, caminhar com eles, discipular, ensina eles a orar.
E aí, na conclusão do seu ministério terreno, ele fala assim: eu te dou autoridade. Eu te dou autoridade. A autoridade não é algo que você conquista de Deus, mas é algo que Ele te dá. Porque Ele primeiro restaurou a sua identidade. A gente vê, por exemplo, quando Pedro ele está lá confessando quem era o Cristo. Lá em Mateus 16 a gente vê esse relato. Ele estava diante de Jesus e Jesus questionando o que a multidão está falando, mas aí ele pergunta: o que vocês dizem? Aí Pedro fala: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro chegou a um lugar de reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus não era somente o mestre, não era somente o rabi, não, ele era o Cristo. Ele entendeu a autoridade que estava sobre ele, a autoridade de redenção que estava sobre Cristo. E imediatamente após a confissão de Pedro, nós vemos a confissão de Cristo acerca da identidade de Pedro. E aí ele vira, e aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso, que talvez você ainda não tinha parado para pensar. Pedro não é nome. Aí você está pensando: mas eu conheço um cara chamado Pedro. Não, tudo bem, o filho do pastor Marco também é Pedro. Não é isso que eu estou dizendo. Até então, não tem relato nenhum na Bíblia sobre um Pedro. O nome de Pedro era Simão, que quer dizer cana quebrada. Uma identidade adâmica, carnal, humana, terrena. Mas quando Pedro reconhece a autoridade de Jesus, Jesus dá autoridade a Pedro, dizendo: cana quebrada, tu és pedra. E ele restaura a identidade de Pedro ali. Simão, tu és Pedro. Ou no hebraico Cefas, o que significa pedra, dando a ele uma identidade espiritual. Você não vê outro Pedro na palavra. Aí, então, com a tradição, a gente foi dando o nome de Pedro para os nossos filhos, e aí foi ficando assim como é hoje, é um nome. Mas ali, naquele momento, Pedro não era um nome, era uma identidade espiritual sendo revelada para um filho de Deus que reconheceu a autoridade de Jesus. E então Pedro começa a caminhar para o seu destino, porque quem deu o destino de Pedro não eram as circunstâncias, mas era o Pai. Porque Pedro, ele tinha essa identidade comum de rejeitado, de cana quebrada. Pedro era um menino judeu, galileu, que gostaria de ter sido instruído, que gostaria de ter sido um cara relevante, mas ele foi rejeitado, por isso ele apenas era um pescador. E então ele cuidava ali junto com seus irmãos da pesca e fazia aquilo, mas quando Jesus o chamou, o trouxe de volta para debaixo da autoridade do Pai, ele aponta um destino maior. Tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. A pedra angular é Jesus, mas o primeiro apóstolo designado para essa função foi Pedro. E Deus tem uma identidade apostólica para mim e para você também. Porque sobre nós Ele tem algo a edificar para que essa geração veja a glória dEle. E a gente vai entender um pouco melhor essa revelação lá no ministério profético. Mas entenda que cada um de nós tem uma identidade apostólica a ser restaurada. Uma identidade que nos dá autoridade, nos leva a um momento de provisão, de proteção, mas também de impulsionar, treinar e enviar uma geração para conquistar o mundo. E eu e você fazemos parte dessa geração. E você precisa nesse momento se perguntar: quem eu sou? Porque quando você se achega diante de Deus, as marcas que estão impressas na sua identidade provavelmente são as marcas do pecado. O profeta Jeremias fala no capítulo 17, o pecado de Judá está escrito no seu coração com ponteiros de ferro, com pontas de diamante. Isso aqui é uma analogia, uma versão poética de que o pecado estava bem fundamentado na identidade do povo. E normalmente quando nós nos achegamos diante de um Deus santo, é assim que nos enxergamos. Mas Ele não para por aí. Ele não apenas te coloca no colo e te acolhe, mas Ele também te treina, Ele te discipula, Ele te leva a conquistar. Ele começa a adestrar suas mãos para a guerra, para a batalha, e dando a você a autoridade, Ele aponta o caminho dos gigantes e fala: passa por cima, porque eu estou contigo e eu te dei autoridade para vencê-los. Outra figura. Deixa eu aproveitar aqui.
Outra figura que também nos inspira é o rei Davi. Toda a circunstância dele, rejeitado, isolado, que ficava lá no campo cuidando das ovelhas enquanto os irmãos eram levados para a guerra, ele poderia ficar nessa identidade quebrada como Pedro, mas no secreto Davi encontrou essa autoridade. E quando ele foi para o acampamento, a gente normalmente coloca Davi como o azarão, o improvável nessa questão, mas ele não se enxergou assim em nenhum momento. Tanto que ele não pestanejou, ele não tremeu, ele não vacilou, ele nem sequer questionou, ele foi. Ele saiu comentando até que a coragem dele chegasse até o rei, e o rei, então, o designasse. O rei tentou trazer ele de volta para o nível do gigante, mas ele falou assim, não, vai do jeito que Deus me ensinou, na autoridade que Ele me deu. E ele vai sem piscar. Ele chega diante do gigante, ele mata o gigante antes sequer do gigante tirar a espada da bainha, porque a palavra diz que Golias caiu de cara no chão, Davi subiu no corpo dele e desembainhou a espada. Golias nem sequer teve chance diante de um homem com a identidade restaurada. Porque os gigantes, os inimigos, não podem vencer um homem de Deus com uma identidade apostólica estabelecida. Não podem. O diabo, ele quer o tempo todo te enganar. Por que o povo, dentro de todo aquele povo judeu, ninguém se levantou para lutar com o gigante? Porque 40 dias eles ficaram ouvindo um desafio, blasfêmias, palavras que atormentavam o coração do povo. Mas Davi não estava ouvindo as palavras do inimigo. Davi estava ouvindo a voz de Deus. Ele estava ouvindo o que Deus tinha para dizer acerca dele. Então, quando ele chegou lá, ele falou, eu vou em nome do Deus de Israel. E eu vou vencer, porque eu já venci leão, urso, eu pego pela juba, eu esmurro, eu faço o que Deus mandar, porque eu tenho uma identidade estabelecida. E ele vai lá e dá no meio da testa de Golias, com as armas espirituais que Deus tinha dado a ele. Entenda aqui a figura profética das armas espirituais, porque muitas vezes a gente quer ganhar no grito com o inimigo, sendo que o grito é coisa do inimigo. A gente precisa aprender a ganhar com a oração. Amém. Com a palavra de Deus, porque essas são as armas que Deus colocou nas nossas mãos, e é nessas armas que nossas mãos são adestradas para a guerra. Se ele tivesse ido com a armadura de Saul, pegado a espada de Saul para ir no mano a mano com Golias, Golias ia amassar ele. Mas ele foi com as armas certas, porque ele sabia a identidade dele. E aí ele dá na testa do Golias, Golias cai, e a gente não ouve mais falar dele, e os filisteus correm, e o povo de Deus é bem sucedido. E aí eu quero te dizer que um homem ou uma mulher com uma identidade apostólica estabelecida tem o poder de restaurar toda uma nação. Toda uma cidade. Você tem um poder de impacto espiritual que Deus delegou sobre você. É em você que Deus se revela. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a unção sacerdotal. O ministério do relacionamento. Aqui a gente vai voltar um pouco mais para a família do que para a identidade pessoal. Mas você vai perceber o papel do homem, o papel da mulher, dos pais. E uma coisa muito importante que eu já queria te alertar, te dar um clique talvez, para você começar a entender algumas coisas numa dimensão espiritual. Normalmente, quando a figura do pai ela é distorcida, o filho ele tem uma dificuldade de se relacionar com Deus, porque dentro do casamento, Deus se revela na figura paterna, e dentro do casamento, a igreja simboliza a figura materna, ou o inverso, a figura materna simboliza a igreja simboliza a figura materna. E quando a mãe tem uma dificuldade, o filho tem uma dificuldade de relacionamento com a mãe tem uma figura distorcida, normalmente esse filho vai ter uma dificuldade de amar a igreja de Cristo, de fazer parte do corpo. Por quê? Porque o ministério sacerdotal ele não foi estabelecido por acaso, porque não tem nenhum, então vai desse jeito. Não, ele tem um propósito. Tem um porquê importantíssimo porque Deus estabeleceu dessa forma. E a gente vai ler lá em Efésios 5, 22 até o 33. E esse texto eu quero entrar com você, eu preciso ler ele com você. Então, se você quiser abrir a sua palavra agora, em Efésios 5, versículo 22, a gente vai ler até o final do capítulo. É um texto, um trecho em que Paulo está ministrando a igreja de Éfeso, que é extremamente importante para o estabelecimento de um ministério de relacionamento com Deus. Versículo 22 diz assim: mulheres,
Sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém mais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério profundo. Grave bem aí, mistério profundo. Você gosta dos mistérios da palavra de Deus. Você vai ver que você faz parte desse mistério e você faz com que ele deixe de ser um mistério, mas se torne algo revelado. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Pegou a sacada já? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Muito bem. Algumas coisas precisam estar fundamentadas no nosso entendimento antes de partirmos para isso. Primeiro, Deus ele não está muito interessado assim no teu passado. Com o teu passado, Ele quer duas coisas. Ele quer redimir e cicatrizar. Mas Ele está bastante interessado no teu futuro. Que Ele também quer duas coisas. Que Ele quer escrever e estabelecer. E a palavra de Deus nos afirma qual é esse futuro, e eu não vou entrar aqui hoje. Mas depois você pode procurar. Tem muita coisa boa para mim e para você no nosso futuro. Então, para você ler e entender essa palavra, sem a resistência que eu sei que alguns de nós aqui já ergueram por causa da carga de interpretação que se tem sobre a palavra submissão, principalmente você, mulher, o teu passado provavelmente te trouxe a uma interpretação equivocada sobre esse texto, uma resistência sobre esse texto. E eu entendo. É perfeitamente fácil de entender, e a gente já vai explicar um pouco isso. Só que a identidade está atrelada à missão. E o primeiro versículo ele diz, mulheres sujeite-se cada um ao seu marido, ou seja, submissa ao seu marido. A palavra submissão, ela vem com essa carga pejorativa na nossa sociedade, porque por muito tempo isso significou escravidão, ou ela significou que o marido oprimia a sua mulher, e a Bíblia, de alguma forma, respaldava isso. Isso não é verdade. Submissão, ela só vai ser estabelecida à medida que a missão veio para o marido. Por isso, você, marido, você, homem, você precisa saber necessariamente qual é a sua missão em Deus antes de exigir qualquer tipo de submissão da sua mulher. Porque não há submissão sem missão. E aí você que está solteiro e talvez esteja se sentindo um pouco deslocado nessa palavra, eu quero te dizer que a palavra é principalmente para você, porque a gente aprende a nadar antes de pular no lago. Quando a gente pula no lago, até dá para aprender. Só que você vai engolir um pouco de água, e quem está casado e casou longe da presença de Deus, já está entendendo o que eu estou falando com esse engolir água. Passou por uns perrengues que não precisavam ter sido passados, se houvesse um entendimento bíblico. Mas você que é solteiro, agora você comece a projetar na sua mente, no seu coração, uma submissão à autoridade de Deus, mas também a busca incessante por uma missão, para que a sua futura esposa, então, já entre submissa àquilo que Deus colocou para vocês como casal. Mas, marido, você precisa saber qual é a sua missão, senão não há submissão. É necessário, é intrínseco. E aí, ali no versículo 26, a palavra de Deus ela começa a dar algumas missões para o homem. E ela vai colocar o homem como cabeça da mulher. E a esposa, então, se torna submissa ao governo do marido, porque sabe que o marido ele tem a visão e a audição daquilo que Deus está falando. O cabeça, ele enxerga, o cabeça, ele ouve. Por isso, a mulher não tem dificuldade de se submeter ao homem, porque ela sabe que aquilo que ele tem como visão, aquilo que ele tem como palavra revelada, vem do próprio Deus. Mas se não há essa conexão com o próprio Deus, se não há esse relacionamento com Deus, a missão vai ser quebrada e a submissão, por consequência, também.
E aí, eu queria falar uma coisa que eu sei que também vai soar polêmica, mas eu não vou entrar na discussão hoje. Que onde existe uma mulher feminista, existe um homem omisso ou um homem opressor. Porque esse desvio do caráter masculino é a raiz do feminismo. Eu não culpo a mulher feminista por ser feminista, porque provavelmente ela é vítima de um marido opressor ou de um marido omisso que não assume o papel. E uma vez o pastor Sebastião disse uma frase aqui muito impactante, está gravada na minha mente, e eu quero repetir para você. Toda casa tem um macho, nem que seja a mulher. É verdade. Porque quando o marido não pega as rédeas para guiar a sua casa, alguém tem que fazê-lo. Porque os filhos estão se perdendo, cada um está tomando um caminho de morte diferente, um está indo para as drogas, outro para a prostituição. A mulher fica perdida e fala, cadê a rédea? Ela pega, porque ela precisa que alguém assuma a rédea. Por isso, marido, entenda, você precisa assumir o governo da sua casa para que o ministério sacerdotal se estabeleça ali. E os seus filhos, então, recebam um alimento. A palavra de Deus está ensinando que o homem precisa prover a sua casa. Ele precisa entender ou conhecer da Bíblia o suficiente para se alimentar e dar de comer. E eu não sei quantos filhos você tem, mas se for 3, você tem que dar de comer para 3. E você sabe que isso tem que se reproduzir. Não adianta um pão para 3. Você vai ter que ir mais. Por isso que a família é bênção na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Porque para dar de comer, você precisa primeiro moer o trigo. E nesse momento onde você está moendo o trigo, pesquisando na palavra, buscando no secreto, Deus se revela a você. E aí então você pode alimentar os seus filhos com a palavra de Deus. Mas quando a gente vê um filho raquítico espiritualmente, quando a gente vê um filho perdido, a gente sabe que o problema não está no ponto final. A gente sabe que está ali no início do processo. Porque a fonte está jorrando. A fonte é Jesus. Mas o primeiro encaixe do cano, que é o marido, é o pai, ele está furado ou ele nem está ali. E aí a gente vê uma esposa que sofre e filhos que sofrem. A palavra de Deus nos deu a missão de buscarmos o trigo, moemos e darmos de comer para a esposa e filhos. Então você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um teólogo, mas eu quero te dizer que hoje você é privilegiado por viver na era da tecnologia. Se você não entende de um assunto que teu filho te perguntou da Bíblia, pesquisa no Google, no YouTube. Tem muita gente boa, com muita informação para te passar. Só que você é o filtro, não manda ele para o Google. Deixa Deus estabelecer o ministério sacerdotal na tua casa através de você. Não seja preguiçoso. Arregace as mangas, vá você ao campo. Porque no campo, os animais, eles estão ali, os animais selvagens estão ali para atacar aqueles que estão desprevenidos. E uma criança não vai ao campo. É o homem. É o homem que precisa ir pesquisar. É ele quem vai filtrar aquilo que vai ser colocado em cima da mesa, quando o jantar vai ser servido. E a mãe auxiliando, porque a palavra de Deus também estabeleceu a mulher como auxiliadora idônea. Então, toda a tarefa que o homem faz, a mulher juntamente com ele faz também. Porque essa autoridade, ela é contínua. Ela foi estabelecida sobre você, mãe. E juntos, o casal vai revelando, então, o relacionamento com Deus. O mistério profundo da palavra de Deus é esse. Só que eu ainda não vou entrar nesse mistério. 1 Coríntios 14, Paulo ele vai relatar, ou vai instruir a igreja de Corinto sobre outro tema polêmico. Ele fala para as mulheres não falarem na igreja. E aí eu quero aqui ser advogado de Paulo, ele não era machista, ele não estava preocupado necessariamente aqui com a mulher. E deixa eu te explicar o porquê. As mulheres, elas tendem a ser mais intensas no relacionamento com Deus. Elas são mais sensíveis do que nós, homens. Por isso, naquele contexto de Corinto, uma cidade pagã, você sabe que não eram sacerdotes que estavam no templo, eram sacerdotisas. E elas vinham de um contexto onde quem entendia de Deus eram as mulheres. Havia algo distorcido naquela sociedade. Por isso, quando aquele povo começou a se converter, as mulheres elas começaram a ficar muito top na igreja e os caras ficaram muito para trás. Porque, afinal de contas, eles estavam acostumados com esse padrão. A mulher ali com Deus e tal, e os homens meio perdidão. E aí Paulo instrui o quê? Mulher, não fale na igreja, não pergunte. Quando a palavra for instruída e você não entender, você vai lá e pergunta para o teu marido em casa. Por quê?
Porque isso ia despertar o sacerdócio do homem. O homem ia falar, eita, eu não sei, tenho que pesquisar. Então ele ia até as escrituras e ele se desenvolvia como homem. A mulher já estava muito na frente do homem ali naquele contexto. Só que o homem precisava despertar. Havia algo distorcido. Corinto é relatado como a pior igreja do Novo Testamento. Porque existia uma distorção naquela sociedade. E quando a mulher está muito na frente, ela precisa, então, olhar para o seu marido, se submeter e começar a perguntar, por mais que você entenda. Pergunte para ver se seu marido não estava dormindo na hora da pregação. Pergunta, cutuca ele, mas joga umas indiretas, faz ele raciocinar, faz ele ruminar aquela palavra. Desperta o homem que há do seu lado. Honra ele. E você vai ver o leão que vai rugir do seu lado quando os inimigos se levantarem. O homem é o cabeça, portanto ele precisa tomar as decisões. Ele precisa amá-lo como Cristo amou a igreja. E aí eu quero te dizer, mulher, que ser submissa aqui é fichinha, é a menor das obrigações se for comparado num grau de dificuldade, porque o homem foi chamado para morrer no teu lugar. E ele te deve um perdão quase incondicional, porque como Cristo amou a igreja, a condição é o arrependimento. Por isso, o homem perdoe a sua mulher com a única condição de que ela esteja arrependida. No mais, você deve a ela perdão. Essa é a tua missão, esse é o teu chamado. A mulher não, ela só precisa honrar e respeitar o seu marido. Olha a diferença da dificuldade. Só que, diferente de uma empresa em que o cabeça, ele toma as decisões, ele faz tudo isso, ele dá a direção, só que o salário dele é maior, aqui não, o salário é igual. O salário é o relacionamento com Deus, é a vida eterna. Vai ser pago a mesma coisa, só que o grau de dificuldade, a missão é muito mais, tem muito mais riscos para o homem. Por isso, se você, mulher, está muito inquieta, está querendo tomar as rédeas, deixa Deus trabalhar no seu coração e se assenta num lugar de submissão, com todo carinho. Para que Deus se revele através de você. Você vai ver o poder de Deus fluindo através de você e através dos seus relacionamentos. Um amor que gera santidade na mulher e purificá-la com a palavra, ministrando, alimentando. E essa purificação gera glória. E eu quero dizer que... eu quero te mostrar uma coisa antes de te dizer isso. Como o salário é igual, só que a responsabilidade é diferente. Quando a humanidade caiu lá no Éden, quem que foi expulso do jardim? O homem e a mulher, salário igual. Agora, quem que comeu o fruto primeiro? Eva. Quem que ficou de papo com a cobra? Foi Eva. Fala até com a cobra. Mas quem é que Deus chamou para o papo reto? Foi Adão. Então a responsabilidade do homem é maior. E marido, preste atenção, você vai ser cobrado pelo pecado da sua mulher. Você vai ser cobrado pelas rugas, pelos problemas. Você vai ser cobrado, porque você foi chamado para torná-la santa, imaculada, pura, perfeita. Então, se a sua mulher está meio brocochô, cara, você também deve estar. Se inspira no Espírito e ministra sobre a vida dela. Provérbios 31 fala da mulher ninja. Mulher top. E aí ele lá está falando que o marido é um juiz, um cara reconhecido na sociedade, mas a glória dele é porque ele é reconhecido por causa da mulher que ele tem. Então não adianta você estar bem se a sua mulher não está. Porque a glória vem quando você cumpre o seu papel na vida da sua mulher. Vamos lá para o terceiro para encerrar. O ministério da revelação, o profético. Esse é o que eu mais gosto, assim. Porque ele é uma consequência, ele é quase que um fruto. Assim. Ele não é, mas quase que é. Ali no finalzinho, versículo 31.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Quero falar um pouco sobre o que é ser profético bem rapidamente. Atos proféticos. A vida do crente, ela é regada a atos proféticos. Eu quero te dar um exemplo muito prático. Agora há pouco, o seu Paulo e a sua esposa vieram aqui e fizeram um ato profético. Eles vieram até o altar, o que simboliza o altar do Senhor, levar gratidão pelos 55 anos de casados. Isso é um ato profético. Existe uma diferença entre eles terem orado ali na cadeira deles e terem vindo até aqui. Porque o ato profético é ilustrar no mundo físico aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. É trazer aos olhos humanos aquilo que está no espírito. Isso é um ato profético. Por isso que quando você vem até o altar é diferente de quando você fica na cadeira de mão cruzada com a mão no bolso. É por isso que a gente te chama para o altar. Não é para você ficar mais perto do pregador. É porque isso é um ato profético de rendição ao Senhor. Se isso simboliza o altar, o que é que vem sobre o altar? A oferta. E quando a oferta é sacrificada, o que é que vem? O fogo, o Espírito de Deus. É simbólico, mas é profético, é verdadeiro. E isso é real, e eu preciso que você entenda bem o valor do ato profético na vida do crente. Por isso que os papéis não podem se inverter. Porque aí você já deve estar pensando, cara, mas veja bem, está funcionando lá em casa. Minha mulher governa, eu fico ali submisso, ela que lê a Bíblia, ela que ensina, ela que é engajada, ela que tem ministério, eu fico só ali no banco, na retaguarda, no backup. Vou, trabalho, trago dinheiro para casa, mas quem dá as cartas espirituais é ela. Está funcionando? Tudo bem, mas não pode ser. Porque não é só uma questão de funcionamento. O funcionamento é importante, mas é uma questão de princípio estabelecido por Deus para que Ele mesmo se revele no seu casamento. Não dá para ser. Não dá para ser de qualquer jeito. E eu vou te mostrar aqui nessa palavra por quê. Porque ela não diz respeito somente a você e a sua esposa. Ela diz respeito a um cumprimento de uma agenda escatológica de Deus glorificado, Jesus glorificado, se unindo à sua noiva, à igreja. É isso que o seu casamento simboliza profeticamente. E é isso que Paulo está falando. Esse é o mistério profundo. É que você, homem, e você, esposa, vocês juntos revelam a Deus. Deus não se revela no eu, Ele não se revela no um, Ele se revela no nós, porque é quando 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele valoriza o conjunto, porque Ele fala que o homem e a mulher se tornariam uma só carne. É a Trindade se revelando no casamento, é a Trindade se revelando no relacionamento entre homem e mulher, se tornando uma só carne, porque é nós sendo eu, é o 2 sendo um, ou como eles 3 sendo um. É isso que o seu casamento representa, por isso que ele é uma bomba apostólica nessa cidade. É por isso que o seu casamento, se ajustado à palavra de Deus, pode transformar todo o seu condomínio, todo o seu bairro, toda a sua cidade e formar o nosso país como um celeiro de missionários às nações, porque é onde tem um pai com uma identidade apostólica, filhos são enviados para um destino profético. Amém. É isso que acontece quando homens e mulheres se alinham à palavra. A autoridade vem por obediência à palavra e alinhamento profético. Alinhamento profético, é isso que seus filhos são nas suas mãos. Eu acredito que quando o salmista estava falando que nós somos como flecha na aljava e Deus puxa e solta, porque a flecha, ela era então a arma com maior alcance, com a potencialidade absurda de atingir o inimigo, mesmo que distante. Mas eu entendo que se o salmista estivesse escrevendo hoje, ele não ia falar flecha, ele ia falar uma bomba atômica, um míssil, porque não é só o teu vizinho que vai ser alcançado, são as nações que serão alcançadas por causa do seu casamento e daqueles frutos que você tem para entregar na mão do Senhor. Não são flechas, são mísseis agora que você tem nas suas mãos. Por isso eu profetizo sobre os seus filhos e sobre essa geração que se levanta. Não serão a geração neném, mas serão uma geração ungida, uma geração poderosa, uma geração que vai estabelecer a igreja santa e redimida nessa sociedade. Uma geração que vai enviar pastores, missionários, restauradores de vidas e de casamentos, que vão levar uma redenção
familiar e social aonde eles estiverem. Creia nisso. Quando você olhar para o teu filho, veja o poder de explosão que ele tem. Olhe com olhos proféticos. O ministério do casamento, então, é um tipo da união de Cristo com a sua igreja em uma só existência. E quando os papéis se alinham, uma cultura de honra se estabelece. E a cultura de honra me faz ser melhor e faz o outro ser melhor. E aí, para nós fecharmos essa palavra, quero te ensinar um princípio básico sobre a honra no casamento. O homem funciona com o respeito, com a honra. Quando você, mulher, honra o seu marido, você desperta algo nele. E marido, a sua esposa funciona na linguagem do amor. Quando você a ama, como Cristo amou a igreja, você desperta algo nela. Um exemplo. Se eu quero que a Camila, minha esposa, faça café da manhã para mim no dia seguinte, antes de eu acordar, é só eu falar um monte o quanto eu amo ela antes da gente dormir. É fácil. Eu não preciso nem pedir. Ela sabe que eu gosto. Então eu ativei algo dentro dela. E aí o que ela faz? Ela me acorda com o cheiro de café do meu lado. Ativei algo nela. E aí ela ativou algo em mim. A palavra, ela traz responsabilidade, como eu falei. Principalmente para o homem, mas talvez você esteja olhando, você mulher esteja olhando, mas meu marido não se encaixa nesse perfil. Vai vir uma luta, mas acredite, a honra, ela tem um poder sobrenatural. Alinhe-se à palavra de Deus, honre o seu marido e o respeite. Trate-o como aquele homem que ele deveria ser em Deus. E você vai ver ele se tornando o homem que ele deveria ser em Deus. E você, marido, que talvez esteja olhando para sua esposa, se esperta. Deus está de olho em você. E Ele vai te chamar para um papo reto. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí você deve estar pensando, mas isso é difícil demais para mim. É uma realidade muito diferente da que eu estou acostumado. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus ministrou profundamente no meu coração. Vou falar como se Deus estivesse falando para mim, beleza? É uma frase curta, mas você vai entender. Duvide de você, mas não duvide do que eu te disse na minha palavra. Duvide de você, mas não duvide do que eu te disse na minha palavra. Foi o que Deus me disse. E em cada ato profético, Jesus é homenageado. Em cada ato profético, Jesus se alegra, porque Ele é homenageado. Uma família restaurada impacta a cidade. E Deus gosta de tratar nesses dois termos quando Ele fala de eternidade, cidade e família. O céu é a nova Jerusalém, cidade. E a população da Nova Jerusalém é Jesus e a sua igreja, sua noiva. O céu se revela no casamento. Esse é o ministério profético que nos foi confiado. Feche seus olhos. Senhor, como falamos no início, por vezes chegamos ao Senhor com as marcas das nossas mazelas e pecados, com os grilhões, por vezes, ainda nos prendendo, e as cadeias na nossa mente, nos mantendo omissos ou revoltados demais para te obedecer. Mas nessa noite, grava essa palavra no coração dos teus filhos. Nós invocamos o teu santo nome sobre nós aqui e clamamos, Senhor Jesus, como um leão, levanta-se do trono e ruge, abala as nossas cadeias emocionais, estabelece a paternidade do céu, uma paternidade que provê, que protege, mas que nos impulsiona a vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós de antemão, as boas obras que estão prometidas na Tua palavra, os sonhos mais elevados, os caminhos mais altos que o Senhor prometeu, profetizou sobre nós. Ensina-nos a enxergar com os Teus olhos,
Em nome de Jesus. Todo espírito de orfandade, nós quebramos a tua legalidade agora, em nome de Jesus, e declaramos sobre essa geração a paternidade, um espírito de adoção que vem do alto, para nos transformar em filhos amados, cordeiros com Cristo, herdeiros das regiões celestiais, uma geração que revela o próprio Deus aqui na terra, uma geração ousada, uma geração que derrota os seus inimigos, porque protege a família, restaura a identidade dos pais, restaura a identidade das mães, e dê a eles uma visão profética, para dizerem e serem instrumentos do Senhor, na identidade dos seus filhos. Quebra agora toda a timidez, toda a covardia, todo o medo, Senhor, em nome de Jesus.